de 1 a 17, leiamos alternadamente aí, por favor, me ajuda aí. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Versículo 4, podem ler. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Afilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vamos ler junto 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Irmãos, você já criou alguma coisa? Quem aqui já criou alguma coisa? Criar no sentido de fazer existir, tipo um desenho, ou uma música, o pessoal da música, ou uma poesia, ou então um prato de comida diferente, ou um artesanato. É muito legal criar alguma coisa. Eu não sou muito criativo não, mas quando eu crio algum sermão e vale a pena ser pregado e ouvido, eu fico muito feliz, Mas todos nós temos algum princípio criativo em nós. As áreas são diferentes, mas todos nós já criamos alguma coisa. Ou um desenho, ou uma música, uma poesia, ou uma comida diferente, ou alguma outra coisa de artesanato, de objeto, de construção. Tem pessoas que às vezes pegam uma casa e constroem sem projeto nenhum. Todos nós temos um princípio criativo, e é algo maravilhoso quando a gente imagina alguma coisa, começa a pensar, a trabalhar em cima daquela coisa, e aquilo acontece. Como você começar a pensar, vou fazer uma poesia, vou fazer uma música, vou fazer um artesanato, e você começa a pensar, e começa a fazer, e daí a pouco a coisa acontece. Agora, irmãos, olha para o nosso texto e pensa, imagine Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus criou os céus, a terra, os mares, as plantas, peixes, homem. E quando Deus olhou, com toda a sua perfeição, a multiforme graça e sabedoria de Deus, Deus olhou e viu que era bom e descansou. Então hoje nós queremos pensar aí,
3 coisas maravilhosas que Deus criou lá no princípio de tudo, que existe hoje, em teoria, em tese, e vai durar a eternidade toda, que está no nosso texto. Você consegue imaginar aí 3 coisas que estão nesse texto, nós desfrutamos hoje em tese, e vai durar a eternidade toda. Irmãos, o livro de Gênesis, ele é um livro de princípios, né? A palavra Gênesis é uma transliteração do grego que significa no princípio, que é a primeira palavrinha do livro de Gênesis, do versículo 1, do capítulo 1, no princípio. Então, aqui em Gênesis, Deus criou muitas coisas, nem todas continuam a existir, mas o princípio das coisas que foram criadas continua existindo e vão existir, né, até a eternidade. E tem 3 coisas aqui maravilhosas que às vezes a gente não para pensar diretamente, né, mas que a gente vive correndo atrás dessas coisas, e eu queria que nós pensássemos hoje, 3 coisas maravilhosas que Deus criou, que estão no nosso texto, e que nós às vezes não reparamos, não pensamos, mas que é uma grande maravilha de Deus, né? Ou 3 grandes maravilhas de Deus na criação. Primeiro está no versículo 3. Versículo 3. Vamos reler juntos aí? Gênesis 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, o dia 7º, que nós chamamos de sábado, que depois virou domingo, que eu vou explicar isso tudo. O sábado, o dia 7º, é a última coisa que Deus criou no texto, foi o último a ser criado, mas é o primeiro que tem que ser colocado na nossa vida. O que significa isso? Eu vou explicar. Primeiro eu quero que você pense em algumas coisas antes de chegar aonde eu quero chegar. Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? Quem lembra aí? Eu vou fazer pergunta, vocês vão falar a resposta. Ajuda aí. Qual é o fim principal do homem? O homem é glorificar a Deus. Vou fazer a pergunta de novo, vocês respondem juntos aí. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todo mundo aprendeu? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. 1 Coríntios 10, 31 fala assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para o quê? Para a glória de Deus. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Deus criou o homem para glorificar a Deus, e Deus criou o sábado como uma expressão, um dia especial, o dia 7º, para que fosse um sinal, para que nós pudéssemos separar para glorificar a Deus. Então, quando fala aí o Senhor, Deus criou o dia 7º e o santificou. Então, sábado significa descanso, que está aí, porque nele descansou, sábado, santificou e descansou. O dia 7º tinha 2 princípios. Santificou significa separou para adoração a Deus, e descansou, um dia de descanso, de renovo físico, emocional e espiritual. Então, o dia 7º, depois eu vou explicar, virou domingo para nós, os cristãos. Ele foi criado por último, mas deve ser o primeiro na nossa mente. É o dia de descanso e o dia da adoração ao Senhor. Irmãos, presta atenção no que eu estou querendo chegar daqui a pouco. Nós temos que planejar a nossa semana para que tenhamos o dia 7º, um dia de descanso, de adoração, de consagração, de culto a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus, e isso tem que ser prioridade na nossa vida. Nós não podemos chegar no dia 7º e deixá-lo ser tomado por qualquer coisa. Às vezes é um jogo de futebol especial, às vezes é uma visita inesperada, às vezes é um dia de eleições. São
tanta coisa que vem tomar o nosso dia 7, mas ele não pode ser tomado. Ele foi o último a ser criado, mas deve ser o primeiro na nossa adoração, no nosso propósito, na nossa intenção. Irmãos, há um princípio especial no sábado, no dia 7, que vai durar a eternidade toda. O ser humano existe para adorar a Deus, e o ser humano só se sente realizado quando está em comunhão, em adoração a Deus. E quando falta essa adoração a Deus, o ser humano cria um vazio no coração, que o leva a tristeza, depressão, drogas, vício, álcool. Onde eu estou querendo chegar, irmãos? Dentro de cada ser humano tem um vazio que só pode ser satisfeito no dia 7º. Se faltar o dia 7º, o nosso coração vira aí uma casa vazia, onde vai habitar toda a sorte de ídolos e demônios. Às vezes, simbolicamente, mas às vezes, realmente. Nós não podemos abrir mão do dia 7º. A intenção primeira de Deus, quando estabeleceu o dia 7º, o sábado, é que a comunidade redimida de Deus separa um tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para descansar em Deus, para se satisfazer em Deus, para se realizar em Deus, para se renovar em Deus. Irmãos, nenhuma outra coisa no mundo pode satisfazer a nossa necessidade do dia 7º. Não dá para trocar por outra coisa. Não dá para trocar por nada. O sábado, o dia 7, é a expressão da adoração e da comunhão com Deus. Uma pessoa que negligencia o dia 7º, ela se torna uma pessoa vazia, frustrada, depressiva, sem realização, sem satisfação, desnorteada na terra. Entende? Onde eu estou querendo chegar? O ser humano não é o centro do universo. O ser humano não é o ápice da criação. O ápice da criação é o ser humano redimido em comunhão e adoração com Deus no dia 7º. O dia 7º, o sábado, é o ápice da criação, quando o ser humano está ali em adoração. Nós não podemos abrir mão do dia 7º. Aí quando Cristo cumpriu a lei, morreu, ressuscitou, aí ele mudou o dia de sábado para domingo. E os cristãos hoje reservam o domingo. Pastor, por que mudou o sábado para domingo? Irmãos, haviam seitas já idolatrando o sábado. Jesus mudou para domingo. Domingo foi o dia da ressurreição. E aí pegou a antiga criação, baseava no sábado. A nova criação da nova aliança baseia no dia da ressurreição, do novo pacto através de Jesus. Entende? Então antes, o sábado simbolizando a antiga criação, a antiga aliança. Agora o domingo simbolizando a nova criação, o novo pacto, a nova aliança, o dia da ressurreição, é o dia da comunhão, é o dia da adoração do cristão com Deus. Quando a pessoa recebe Jesus, a sua fé o move para buscar a Deus, em comunhão com o povo de Deus, no dia consagrado a Deus. Irmãos, o inimigo das nossas almas tem criado muitas sutilezas. Por exemplo, você pode adorar em qualquer dia. E pode mesmo, e deve, mas o dia da comunhão do povo de Deus com o seu Deus é o domingo. Você pode adorar na segunda-feira, mas na segunda-feira você vai vir aqui e não vai nos achar aqui.
Entende? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, redimido, consagrado, chamado para adoração. Nós existimos para isso. O dia 7 tem que ser o ápice da nossa semana. Senão nós vamos ficar crentes frustrados e depressivos. É lógico, às vezes tem uma viagem, às vezes tem algum imprevisto, às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode acontecer várias coisas que nos impedem de priorizar o dia 7, ok? O dia 7 não é uma idolatria. O sábado foi criado para o benefício do homem. Tem pessoas que estão em empregos que precisam trabalhar no dia 7, domingo. O que a gente tem que entender, irmãos, é que no que depender de nós, nós temos que priorizar o dia 7. Nós não podemos negociar o dia 7. O domingo é o dia do povo de Deus se encontrar com o seu Deus, renovar as forças, renovar a fé, renovar a vida espiritual, emocional, física. Quando nós negligenciamos o dia 7 voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, nós nos tornamos cristãos vazios, frustrados, depressivos. Irmãos, nós vivemos uma época de muitos crentes depressivos, é muito triste isso. Irmãos, eu não sei se só eu, mas eu creio que é bem provável que muitos já passaram por isso, de às vezes ter algum impedimento, você não poder comungar com os irmãos no domingo, e na segunda-feira você sente aquele vazio no coração. Só eu já passei por isso? Eu imagino que outros já passaram por isso. Às vezes você está viajando, ou uma enfermidade, ou algum impedimento, e você não consegue comungar naquele domingo. Quando chega na segunda-feira, na terça-feira, a gente fica meio desorientado, parece que está faltando alguma coisa. E está mesmo, está faltando aquela presença, aquele renovo do dia 7. Irmãos, presta atenção nisso. O domingo, o Dies Dominicus, dia do Senhor, não é uma opção de escolha nossa. Nós não temos opção de ir ou não ir, fazer ou não fazer. Foi o último a ser criado, mas tem que ser o primeiro na nossa agenda, na nossa lista, senão nós vamos ficar frustrados, vazios. Irmãos, não é questão de maldição nem de idolatria, mas é porque nós vivemos para isso. Entende? É tipo assim, imagina você ficar um dia sem almoçar e sem jantar. Você vai sentir falta. Fique aí 3 dias sem beber água. Você não vai precisar beber água nunca mais na sua vida. Você vai morrer. O seu corpo reclama. O dia 7, o dia do Senhor, o domingo, o dia da comunhão da igreja com o dono da igreja, do povo de Deus com o Senhor da igreja. Esse dia é o dia que Deus derrama graça em nosso coração, traz o renovo, multiplica, manda vida e abundância. Pastor, tem domingo que eu sinto isso, mas nem domingo eu não sinto. Mas Deus continua fazendo. Entende? Tem dia que nós comemos, gostamos e lembramos. Tem dia que nós comemos, às vezes não gostamos e às vezes não lembramos, mas o alimento continua valendo. Entende? Então, irmãos, onde eu quero chegar? 3 maravilhas da criação que Deus criou para o nosso bem, para o bem da humanidade. Existe até hoje, vai existir na eternidade. O dia da adoração do Senhor, que o povo de Deus se encontre com Deus, e Deus derrama a graça e traz o renovo e dá força para mais um dia, mais uma semana, e nós saímos revigorados, e não fazê-lo, nós saímos prejudicados. E nós precisamos consagrar, planejar, para que o dia 7 seja santificado, como diz o texto, separado. Vamos mais um ponto aqui?
Primeira maravilha é o dia 7. Segunda aqui, irmãos, a gente precisa muito entender isso aqui. Depois que eu entendi esse segundo ponto, a minha vida tem uma paz, uma calma, uma alegria, né? Tem uma tranquilidade. Muitos de nós vivemos tristes, angustiados, frustrados. Primeiro, alguns negligenciam o dia da comunhão com Deus. Segundo, está aí no versículo 8, versículo 9, outra maravilha da criação, que nós precisamos entender, que a gente tem esse vazio por causa disso, mas ela vai continuar lá no céu. Versículo 8, versículo 9. Eu vou ler o 8 e peço a gentileza de que leiam o 9 aí para mim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Primeiro, o dia 7º, domingo, o dia do Senhor, o dia da adoração, é o reflexo da comunhão de Deus com o seu povo aqui na terra, que vai durar na eternidade. Segundo, o Éden. O Éden não é o jardim do Éden simplesmente. O Éden. O que é o Éden, irmãos? O Éden é o reflexo de Deus na terra. E lá no Éden tinha um jardim do Éden. E no meio do jardim do Éden tinha uma árvore. A árvore da vida. O nosso coração tem sede do Éden. A Bíblia começa com o Éden e a Bíblia encerra com o Éden. Sabia disso? No final de todos os tempos, quando Deus consumar toda a sua obra, quando Jesus voltar em toda a sua glória, nós seremos arrebatados, levados para onde? Para o Éden. Para o Éden. Olha lá. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Encerra assim, olha, versículo 1. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava o quê? A árvore da vida. No meio. Lembra lá do Éden? A árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As flores da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, a humanidade foi criada para o céu. O pecado tirou o céu de nós. Mas dentro de cada ser humano tem um anseio, um anelo, uma expectativa profunda pelo céu. Você precisa entender isso, irmãos. Por que nós gostamos tanto de olhar para a terra distante? Ou a grama verde do vizinho? Ou por que nós gostamos tanto de viajar? Alguém aqui não gosta de viajar? Nós gostamos da terra distante, nós gostamos de olhar para a casa do vizinho, nós gostamos de viagens. Nós somos peregrinos aqui na terra, procurando voltar para o Éden. O céu. Você foi criado para o céu. Você não faz parte desse mundo. Não adianta você pegar esse mundo, tentar criar um céu aqui na terra. Nós queremos fazer da nossa casa o céu, mas não vai ser o céu. Nós queremos ter o melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos, a melhor casa, a melhor televisão, a melhor internet. Nós queremos fazer da nossa casa um céu, mas nunca vai ser um céu. Eu vou falar uma coisa, você não vai acreditar. O seu marido nunca vai ser perfeito.
nem a sua esposa, nem os seus filhos, e você nunca vai estar satisfeito com a sua casa, porque o céu não é aqui. E dentro do coração de cada um de nós tem esse desejo do céu voltar para o Éden, esse sonho da terra distante, de achar que o outro lugar é mais bonito. Irmãos, eu vejo muito essa dinâmica, né? Eu nasci aqui na região leste, né? E desde criança eu vejo isso. Quem mora no Alto Veracruz quer morar no Veracruz. Quem mora no Veracruz quer morar no Pompeia. Quem mora no Pompeia quer morar lá na Savassi, no Mangabeiras. Quem mora no Mangabeiras quer morar lá em Nova Lima, né? Agora quem mora em Nova Lima quer morar no Alphaville. E vamos assim, a gente nunca está satisfeito. Nós vivemos correndo atrás do Éden e nos frustramos, porque o Éden não é aqui. Irmãos, e lá no Éden tinha um jardim. O jardim era apenas uma pequena parte do Éden. Nós achamos que o jardim do Éden é todo o Éden, mas não é. Às vezes a gente encontra um local maravilhoso. A gente pensa assim, lá no nosso subconsciente, achei o Éden. Daí a pouco a gente se frustra de novo. Nós fomos criados para o céu. Nada nesse mundo satisfaz o nosso coração. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor internet, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Nada neste mundo satisfaz o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Senão nós vamos ficar indo de um lado para o outro, igual barata tonta, depois levar uma chinelada. Então a gente vai ficar frustrado e sendo muito abençoados. Às vezes a gente está frustrado e tem coisas muito melhores do que outros. Gente, veja bem, se o meu raciocínio está certo, né? Então nós vivemos frustrados por causa do Éden. Se o meu raciocínio estiver errado, os ricos não têm frustrações. Por que existe frustração nos ricos? Porque eles também mudam de casas. Porque eles também estão sempre reclamando. Por que há tanto feminicídio entre os ricos? O Éden não é aqui. E dentro de nós tem um desejo pelo Éden. Agora, irmãos, presta atenção no detalhe aqui, a ironia da criação aqui, né? Só para a gente voltar aqui no nosso texto. Lá no meio do Éden tinha um jardim, e no meio do jardim tinha o quê? A árvore da vida. Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus nunca os proibiu de comer da árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam no Éden eternamente. Mas eles negaram, rejeitaram, desprezaram a árvore da vida, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do Éden, e cada dia eles foram se afastando do Éden, afastando, e agora nós somos redimidos em Cristo e vivemos com essa sede pelo Éden e ficamos procurando o Éden aqui na terra. Mas o Éden só vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Eles poderiam ter comido da árvore da vida. Eles tinham uma vida muito boa, comunhão, paz, fartura, e eles viveriam a imortalidade dessa forma, mas eles não comeram da árvore da vida. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui. Nosso coração tem sede do Éden. Nós buscamos o Éden, nós corremos atrás do Éden, mas o mais importante não é o Éden. O mais importante é a árvore da vida, e estava lá no meio do Éden. Entende? A árvore da vida é o principal, é o mais importante, é o que faz diferença. Agora, tem uma boa notícia, né? A árvore da vida é Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebe a vida da árvore da vida. Em João 6,57 fala assim, Jesus falando, né?
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em vários outros textos, Jesus fala: eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, e aí vai falando vários outros benefícios. Jesus é a árvore da vida. Sem Jesus, sem a árvore da vida, nós vamos passar a vida inteira correndo atrás do jardim. Nós nunca estaremos satisfeitos. Passeios e mais passeios, casas e mais casas, bens materiais, e nos frustramos, e nos decepcionamos, e mudamos de novo. Uma coisa que às vezes a gente vê, por exemplo, às vezes a pessoa troca de casa. Aí mas gente, mas a casa de fulano era tão boa. Já viu o casal que troca de cônjuge, né? O marido troca da esposa, ou a esposa troca do marido, às vezes pega o mais feio. O pior, eu até hoje não conheço alguém que trocou de marido ou de esposa e pegou melhor. Sempre pega o pior. Por quê? O problema está no coração. A frustração, a decepção, né? Pode ser que haja alguém que trocou para melhor. Não sei, eu não conheço todo mundo. Mas meu ciclo de convivência como pastor, que não é muito grande, a minha bolha é bem pequena, mas toda vez que alguém troca por algo pior. Até onde eu conheço. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? O nosso coração tem sede do Éden, mas o principal do Éden é a árvore da vida. Essa árvore da vida é Jesus, pré-encarnado. Quando você recebe Jesus, você recebe a vida eterna. Nós ainda não chegamos no Éden, mas o Éden pode fazer parte da sua vida hoje. Se você receber Jesus, se alimentar de Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, você ainda não vai ter o Éden, mas o Éden vai ser real na sua vida. E um dia estaremos todos nós, queira Deus, sem exceção, lá no retorno final ao Éden. Mas tem mais uma coisa aqui importante aqui para nós, irmãos. Primeiro, o sábado, o dia 7º, o dia do Senhor, domingo, é o dia do encontro do povo de Deus com o seu Deus. Nós não podemos abrir mão. Temos que planejar a nossa agenda para que esse dia nós estejamos em plenas condições. Planejar o nosso tempo, a nossa saúde, descansar mais no sábado, dias anteriores, nos preparar, alimentação, para que possamos chegar em plenitude física, mental, para cultuar a Deus no dia do Senhor. E nós seremos beneficiados. E teremos dias melhores a posterior. E quando nós negligenciamos, nós ficamos frustrados. A nossa alma fica inquieta, a nossa alma fica triste, e a gente não sabe o que acontece. Segundo, o Éden.